A variância, ela é uma medida que agora traz uma diferenciação entre amostra e população, tá? Então, enquanto aquelas outras medidas de localização não tinham funções próprias, né, para um caso ou outro, aqui nós temos, tá? Então a medida de variância ela é uma para a amostra e outra para a população. No caso da amostra, nós temos aqui uma notação como esse S, né? Então de standard, é o standard deviation, ou desvio padrão em português, né? Com o símbolo que é o quadrado, né? Então veja que representa a variância. Então é praticamente a medida de desvio ao quadrado. E a notação para ela, quando relacionada à população, é o sigma, tá? Ao quadrado também. Quando a gente exclui o quadrado, vira o desvio padrão da população. O Excel, portanto, ele tem esse tratamento para as duas funções. Então, ele vai ter ali tanto a variância para a amostra, então vem o var.a, que é a amostra, então dados da amostra entra aqui, e var.p da população, dados da população entra aqui. Então, essas duas funções estão baseadas nessas funções matemáticas. Então, aqui, para quando estamos falando da amostra, o que ele faz é extrair um grau de liberdade, como a gente chama, né? Ele pega uma das observações e desconsidera do cálculo para fazer esse ajuste. Mas a medida é muito simples, né? Ela pega cada um dos valores da nossa amostra, subtrai da média e eleva ao quadrado, né? Então é como se fosse um desvio, né? Ele está se baseando numa medida de localização, né? Que é a média, e vai verificando quanto que cada um dos dados está desviando. Ele leva esse valor ao quadrado, né? Para evitar que anule-se os desvios para mais com os desvios para menos, né? Porque ficariam valores negativos e positivos, quando somados eles poderiam se anular. Então ela eleva ao quadrado e, portanto, esse elevar ao quadrado faz ela perder a escala original. A função para a população é basicamente a mesma estrutura, com exceção aqui que a gente trabalha com todo o conjunto de dados, não perde nenhum grau de liberdade, como assim é dito. E aí calcula o desvio então da observação para a média, né, que é a medida de localização, elevado ao quadrado para todo o conjunto dos dados. Tá? Então, aqui, com base naquele nosso exemplo, qual seria a variância desses lucros, né, que a gente tinha apurado? Então, o valor seria de cada uma das observações subtraída da média. Lembra lá? A média era igual a 37. Então, cada uma das observações, a primeira, depois a segunda, e assim até a última, né? Subtraída da média. Como é uma amostra, né? Como aqueles dados eram uma amostra, a gente vai estar colocando aqui a notação correta e vai subtrair 1 aqui do número de elementos. 30 menos 1, 58,13. Nós que 58,13 não é nenhum dos valores que está aqui presente nos dados. Ele não faz parte do conjunto de dados. Você vai ver que é um número que não faz muito sentido ali em termos de insight. Essa medida ela é mais usada como ponto de partida de outras técnicas estatísticas. Então, dado ali essa característica dela, matemática, né, ela tem essa desvantagem. Então, o que nós vamos tentar fazer é traduzir isso para uma medida mais significativa, né, que é o desvio padrão. O desvio padrão ele tem também uma fórmula própria para a população e para a amostra, tá? E a notação, portanto, é diferente. Para a amostra, ela segue o mesmo sigma, mas sem aquele valor ao quadrado. Para a amostra, o S de standard, né? Sem o valor ao quadrado. Então, o S da variável x, ele vai ser o desvio padrão da variável com relação à média. No caso aqui, por exemplo, para um conjunto de dados ordenados, ele vai obter ali o desvio, e esse desvio ele vai estar eventualmente na mesma escala, então o que faz sentido, né? A gente tem que a partir da média, há carros aqui com 17 mil reais mais barato e 17 mil reais mais caro do que o valor mediano ali. No Excel também há as duas fórmulas, tá? Tanto para a população quanto para a amostra. E aí a gente tem aqui que para a amostra vai ser o desvipad, né? Desvio padrão ponto A, então dados para a amostra, e depois o desvipad.p, dados para a população, ambos ali com a notação correta. É basicamente extrair a raiz quadrada da medida da variância. Então aqui dentro, se você notar, era
a variância, né? E aqui era a variância para a população. Então, quando a gente extrai a raiz, a gente está tirando esse valor quadrado, basicamente. É a mesma fórmula matemática. Dentro aqui do nosso contexto, né, a gente aplicando o desvio padrão naquele conjunto de dados, seria a mesma coisa que extrair a raiz da variância. Então, aquele valor de 58,13, quando extraído pela raiz, 7,62. Note agora que isso começa a fazer mais sentido, ou seja, da média, que era 37, nós temos que isso pode variar mais 0,762 e menos 0,762, contendo ali o que a gente chama um desvio, uma medida de desvio para mais e para menos. A gente vai notar que a maior parte dos dados, de fato, estão dentro dessa medida. Então, como a gente comentava lá, um valor de média, né, de uma localização, agora combinada, né, com a medida de dispersão. Então, quanto que está ocorrendo a dispersão? A gente vai ver que aquele valor de 7,62 a mais que a média vai dar 44,62, que está aqui, olha, dentro dessa classe, nessa categoria. E quando a gente subtrai 7,62 da média, né, de 37, dá 29,37, que vai estar aqui em torno dessa. Note que se você pegar a área, né, de todo esse conjunto aqui de observações, né, que isso é bem maior do que o restante dos dados. Ou seja, se a gente está falando da média, que é a medida de localização, e um desvio para mais e um desvio para menos, nós temos, em geral, boa parte dos dados presentes ali dentro desse intervalo, né, que a gente está considerando em termos ali de frequência, né? Ou seja, se o gráfico indica que há um único pico, essas medidas em conjunto têm um grande potencial de explicar quase que a maioria dos dados. Então, a gente vai identificar a localização. Ela, aqui no caso, aconteceu de estar bem exatamente onde ocorre o pico ali dentro da medida de frequência, né, transformada em gráfico. E os seus desvios vão contemplar praticamente todo o conjunto de dados. Pouca coisa fica além desses desvios.